Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre a leitura biológica, onde você aprende as raízes emocionais das dores e das doenças. Eu sou a Tamires Cortá e na aula de hoje você vai começar a aprender a relação das emoções com as dores físicas e como que ocorre na prática essa relação, né, do emocional com as dores físicas. Então vamos lá. Vamos entrando todo mundo, quem já tá aí ao vivo. Hoje a gente mudou um pouquinho o horário da live, né? Eu vou fazendo um pouco essas alterações, gente, porque eu sei que tem gente que não pode cedinho, que já tá no meio ali do horário de trabalhar. Tem gente que tem filhos, tem gente que pode na hora do almoço. Eu fiz uma enquete no Instagram e no Facebook. Quem tá aí nessas duas plataformas, depois vai lá e responde a enquete qual que é o melhor horário para você. E aí eu vou alterando os horários das lives para que todo mundo possa participar ao vivo também, porque participar ao vivo é outra coisa, né, gente? Você pode tirar dúvida específica sobre a sua dor, sobre a sua dificuldade, o que é que está acontecendo com você, mas vocês sabem também que vocês podem fazer isso nas caixinhas lá do Messenger, do Direct, do Instagram. Vocês podem tirar suas dúvidas. Mas quando a gente está fazendo uma linha de raciocínio aqui sobre uma temática específica, fica mais fácil de vocês tirarem as dúvidas ao vivo, né? Para quem está aqui participando ao vivo. E para quem não sabe, eu tenho outras lives também. Tem live que eu faço com convidado para a gente aprofundar um pouquinho mais no conteúdo. Tem live que eu faço sobre as técnicas do método LCD. Quais são as técnicas do método LCD? A liberação miofascial, o exercício funcional, a meditação, a escrita, o uso do gelo, todas técnicas naturais para alívio e prevenção de dor, para que você realmente possa viver sem as dores crônicas. E aí nessas aulas é melhor ainda que vocês estejam ao vivo para vocês praticarem junto comigo e possam ver ali o alívio imediato, para ver que é realmente possível viver sem o incômodo das dores. Mas a gente está na live da leitura biológica para vocês conseguirem viver sem o incômodo das dores, para vocês conseguirem viver sem a dor crônica. Vocês precisam entender as raízes emocionais das dores e doenças. Eu já fiz uma live só sobre isso e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais num detalhe. Eu vou falar daqui a pouquinho pra gente... Bom, vamos fazer um suspense aqui, porque a live de hoje ela tem uma cereja de bolo. Ela tem uma coisa que às vezes a gente foca no físico, nos problemas físicos, por conta desse detalhe que eu acho que poucas pessoas pararam para poder pensar até hoje. Então, por conta dessa cereja de bolo, gente, confia em mim. Quem tá aí ao vivo, pega aí o aviãozinho de compartilhar ou a setinha de compartilhar, compartilha para pelo menos 3 pessoas, porque essa cereja do bolo de hoje, ela é, ó, vou falar igual os antigos, né? Tá tinindo essa cereja de bolo para vocês aprenderem hoje. Então, para você conseguir começar a entender a relação das emoções com o físico, como que as emoções podem ter relação com o físico, a primeira coisa importantíssima de você entender é que todo sintoma físico, toda dor vai ter um correspondente emocional. O que quer dizer esse correspondente emocional? Vamos a alguns exemplos práticos. Você que está aqui assistindo a live, provavelmente já pode ter passado por uma dor que você foi no médico e o médico falou assim pra você, mas nesse exame aqui que a gente fez, não justifica a dor que você tenha. Porque tem pessoas que morrem de dor e só tem princípio de hérnia na coluna. Tem um princípio de um desgaste ali. E tem pessoas que têm hérnias gigantes na coluna e não tem dores. Tem o diagnóstico da hérnia e não tem dores. Um outro exemplo que já aconteceu, já passou por mim, pelas minhas alunas. Uma pessoa alta, uma mulher alta, numa mesa de trabalho, que tem dores intensas na região do pescoço, dos ombros,
E ela tem colegas de trabalho que tem mais ou menos a mesma altura que ela, que organizam a mesa ali, a tela, a cadeira, mais ou menos do mesmo jeito que ela, e não tem as mesmas dores que ela tem. Como que pode uma pessoa organizar a cadeira, a tela, a mesa, da mesma forma que você, ela tem mais ou menos a mesma altura que você, e você acredita que as suas dores são por conta da ergonomia da mesa, da cadeira, mas a outra pessoa não tem as mesmas dores que você? Como assim? Se existem essas diferenças, gente, é porque por trás existe um correspondente emocional. Para cada dor que você está passando, existe um motivo, uma causa emocional. Aquela organização física, a cadeira, o computador, você ter carregado um peso e a hérnia ter feito aquela dor aparecer, elas podem acontecer? Podem, mas aí é aquela diferença que eu já expliquei em live aqui. Do que causa realmente e do que ativa. Então a parte física, a cadeira, o computador, a mesa, carregar um peso, ativa um problema, um desgaste que você já tem ali. Mas o que causou esse desgaste? Esse desequilíbrio de nutrientes, essa fraqueza muscular. Não é só falta de exercício físico, não é só falta de tomar cálcio. O seu corpo, ele organiza esses hormônios, esses nutrientes dentro de vocês. Agora, para a gente começar a entrar na cereja do bolo que eu falei no início, vou fazer um resuminho aqui desse início para vocês pegarem bem claro o que eu quero trazer para vocês hoje, a cereja do bolo. Então vamos lá. Para você começar a entender a relação da emoção com as dores físicas, é preciso estar claro na sua mente, no seu corpo, no seu entendimento, que toda dor física tem um correspondente emocional. Todo sintoma do corpo, de doença, de gripe, de intestino, tem um correspondente emocional. Se você tem só um princípio de hérnia e sente muitas dores, e tem uma pessoa que tem uma hérnia grande e não sente dor, isso acontece por quê? Se você tem dores nos braços e você tem uma colega de trabalho mais ou menos do mesmo tamanho que você, que organiza a cadeira e a mesa e o computador da mesma forma que você e não tem as mesmas dores que você, por que isso acontece? Além da genética, existe uma causa emocional, um porquê de sobrevivência que isso acontece. Só que quando a gente foca a nossa atenção apenas no físico, eu acho que é só a hérnia, eu acho que é só a cadeira, eu acho que é só a mesa. Isso acontece não só porque os nossos pais nos ensinaram assim, porque os nossos professores nos ensinaram assim, porque a maioria dos médicos nos dizem isso. Isso também pode acontecer por uma estratégia de proteção da nossa mente, de não nos permitir olhar para dores emocionais. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Essa é a nossa cereja do bolo da live de hoje. Tem algumas pessoas que chamam isso de autossabotagem. Eu não consigo olhar para as causas emocionais das minhas dores, dos meus problemas, porque eu me saboto. E aqui na visão da leitura biológica, eu quero mostrar para vocês que essa autossabotagem ela pode ser vista de uma outra forma. Porque na leitura biológica, gente, na visão da medicina germânica, não faz sentido pensar que o nosso corpo nos sabota. Não faz sentido. Faz mais sentido a gente pensar que o nosso corpo está nos protegendo por algum motivo de sobrevivência. Uma reação instintiva de sobrevivência. E para quem não sabia, não querer olhar para as emoções, não querer olhar para algum problema interno que dói, também é instinto de sobrevivência.
Nosso instinto de sobrevivência não é só colocar a mão no fogo e tirar. Não é só buscar um casaco quando tá frio. Não é só buscar uma comida quando você tá com fome. Se proteger de emoções dolorosas, de tristezas, de medos, é um instinto de sobrevivência. Vamos entender então um pouquinho melhor isso, como que funciona esse instinto de sobrevivência, porque senão você não consegue sair você vai ficar o ratinho lá rodando naquela rodinha que ele não consegue sair da rodinha. Nós que não conseguimos olhar para as emoções, eu me coloco isso em relação a algumas emoções que eu tenho. É como se eu tivesse que nem o ratinho lá rodando naquela rodinha sem conseguir sair do lugar. Enquanto a gente não entender esse instinto de sobrevivência, a gente não vai conseguir olhar para as nossas emoções. Aí a gente continua reagindo às situações da vida de forma inconsciente. Aí a gente conserta algumas coisas de forma inconsciente também. Mas daqui a pouco a gente cai no mesmo erro. Daqui a pouco a gente cai no mesmo problema. Porque a gente está inconsciente perante aquela situação. E pode ser apenas uma forma do nosso corpo nos proteger, da gente não querer olhar para isso. Esse instinto de sobrevivência, gente, funciona de que forma? Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Pra quem tá aí ao vivo, me conta se tá claro o que eu falei até agora. Eu falei que a gente precisa olhar para a emoção, pra gente entender a relação da emoção com as dores físicas. A gente precisa entender que toda dor, todo sintoma vai ter um correspondente emocional. Mas pra gente entender isso, a gente precisa saber por que a gente não quer olhar para essas emoções. Ficou claro até agora, para quem tá aí desde o início? Tô com a minha garganta meio arranhando esses dias, aí ela fica seca com frequência. A gente falando muito tempo, então ela vai secar mais ainda. Gente, então o que eu tô querendo explicar pra vocês aqui? Que esse instinto de sobrevivência que nos protege de olhar para as nossas emoções, como que ele funciona? Ele funciona quando você tem uma dor nas costas e você só quer trocar a cadeira. Quando a gente tem uma dor nos ombros e a gente acha que é porque tá ficando muito tempo no computador. Quando a gente tem uma dor no quadril e a gente acha que é porque dormiu em cima do quadril. Existe uma forma rápida da gente pensar no físico, porque a gente aprendeu assim. Porque por muitos séculos a gente acreditou que era assim. Mas agora a gente já consegue começar a entender que existem emoções por trás disso. Então eu vou dar o exemplo aqui da coluna. Tem pessoas que têm princípio de hérnia e morrem de dores, e tem pessoas que têm hérnias muito grandes e não têm dores. O que fez esse desgaste aparecer na coluna de alguém? Aquele instinto de sobrevivência, quando a gente acha que tem um problema para resolver, quando a gente tem um problema com um chefe para resolver, quando a gente tem que garantir comida para os filhos e eu estou passando por uma crise financeira, quando alguém na família sofreu um acidente de carro, quase morreu, e aí toda vez que alguém da sua família vai sair de carro, você tem crise de pânico, você tem crise de ansiedade. Isso é o seu instinto de sobrevivência tentando te proteger. Enquanto você está nessa situação, você está passando por crises financeiras, você tem medo de alguém da sua família morrer por conta de alguma coisa que você já passou, você
tem problemas relacionais dentro do trabalho porque você acha que todo mundo é melhor que você. Enquanto você se sente assim, tudo que é tecido conjuntivo no seu corpo desgasta, porque isso é uma lei biológica. Lei de luta ou fuga, sistema simpático ativado. Vai desgastar para mandar sais minerais para o seu sangue. Mas tudo que é músculo está te protegendo, então o músculo da sua coluna está te protegendo. Enquanto você está passando por uma crise financeira, você tem problemas relacionais no trabalho, você está com medo de alguém morrer, a sua musculatura está te protegendo. Agora, quando você começa a ter dores nas costas, aquele desgaste que começou a formar uma hérnia de disco, ou até formou uma hérnia de disco grande, é quando a sua dor começa a aparecer. Quando eu falo que você teve que garantir a sua sobrevivência, teve que resolver problemas relacionais no trabalho, tem medo de alguém falecer, todos esses são motivos emocionais, gente. Tudo que demanda de decisão no nosso corpo vai precisar de uma emoção. Emoção de raiva para garantir o nosso território, emoção de atenção para você poder farejar o perigo para garantir um alimento, emoção de tristeza para você se recolher no seu íntimo quando você passa por problemas relacionais e aí você vai ficar um tempo sem se relacionar com aquela pessoa. Todas essas emoções vão nos movimentar no dia a dia. Vão nos movimentar para trabalhar. É quando eu tenho um desconforto no trabalho e a emoção lá da raiva, do desconforto vai me fazer melhorar aquele trabalho que eu estava acomodado e que eu não estava mudando muita coisa. Tudo isso são emoções. E elas fazem o disco lá da coluna desgastar, elas fazem o seu intestino prender, elas fazem o seu pulmão apresentar uma bronquite, elas fazem o seu nariz apresentar uma gripe. Tudo isso para garantir a nossa sobrevivência. E aí, voltando lá no instinto de sobrevivência que nos impede de olhar para as nossas emoções, é porque quando a gente passa por uma raiva muito intensa, alguém tentou matar a minha filha, abusou da minha filha. Eu passei por uma raiva muito intensa e toda vez que alguém toca nesse assunto, eu não quero falar disso. Porque isso me dói profundamente. Aí quando eu vejo algum filme que lembra disso, alguém no trabalho que fala algo parecido com isso, eu passo por uma tensão. Então vamos voltar nesse raciocínio aqui, que esse raciocínio vocês vão conseguir entender bem. Ó, vamos lá. Como que o nosso instinto de sobrevivência foca o nosso olhar no físico para que eu não olhe para uma raiva. Então pensa numa raiva muito intensa que você tenha passado. Eu vou dar um exemplo aqui, mas você olha para a sua raiva bem intensa que você tenha passado. Vamos pegar o exemplo de uma mãe ou de um pai que passou por um abuso na família. O filho, o sobrinho, alguém abusou dessa criança, desse adolescente. E isso te marcou muito. Foi uma raiva muito intensa que ficou marcada em você. E aí no seu trabalho, você tá lá fazendo o seu trabalho e eles começam a querer inserir fala sobre abuso ali no trabalho, ou algum colega faz uma brincadeira sobre esse abuso, sobre abuso de um modo geral, né? Sobre preconceito, pessoas que passam por preconceitos com homossexualidade, mulheres que passam por preconceitos por ser mulher. E aí durante esse trabalho você passa por essa tensão enquanto você está trabalhando, você se enrijece todo e você nem percebe. Aí você começa a querer culpar a cadeira e a mesa por essa tensão. Isso é um instinto de sobrevivência de falar para você, olha, a mesa é o problema, o computador é o problema. Porque para você olhar para essa dor, que alguém da sua família já foi abusado, que alguém da sua família já passou por essa dor e você não quer mais falar sobre isso, você tem vergonha de falar sobre isso, você vai só olhar para a mesa, você vai só olhar para a cadeira. Porque olhar para isso dói. E aí a gente vai sempre procurar um motivo fora. Vocês estão conseguindo entender, gente?
Tá ficando claro? Silvana perguntou aqui, ó, eu queria saber se a crise de ansiedade mata. Silvana, excelente pergunta, principalmente para o que a gente está falando hoje, da relação da emoção com as dores físicas. Eu vou fazer um pequeno esboço para poder explicar isso aqui para você, e aí você me relata se vai ficar claro, tá? Lembra, gente, que eu sempre trago aqui nas lives que movimento é vida. Tudo na natureza está em movimento. Eu não sei se a Silvana já me segue há mais tempo, vou passar essa explicação aqui de novo para quem começou a me seguir há pouco tempo. Sabe esse móvel que está aqui atrás de mim? Vocês estão vendo ele, nós estamos vendo ele aparentemente parado. Ele está parado, ele é duro, está parado. Mas a gente começou a entender agora que além da... A gente aprendeu na escola que o átomo era a menor partícula da matéria, lembram? Era uma partícula indivisível. E agora a gente já sabe das partículas subatômicas. Elas são menores que o átomo. Essas partículas, quando eles quebram elas são energia. Então toda a matéria, o nosso corpo, tudo da natureza é composto de energia. Elas estão em vibração. Tudo está em vibração. Então quando a gente vê parado, está aparentemente parado. Tudo é energia. Então tudo está em movimento. Isso quer dizer que a gente precisa de movimento para resolver os nossos problemas. Por que a gente nunca tinha olhado para as nossas emoções? Não é que nunca, né, gente? A gente teve períodos aí da sociedade que tinham grandes filósofos falando dos sentimentos, das emoções. Mas a nossa linha ocidental mais cognitiva começou a seguir esse raciocínio de que é só o raciocínio que importa, a matemática que importa, o português que importa, as ciências duras que eles chamam. E em épocas de guerra, eles falavam que a emoção não garante sobrevivência, não dê atenção para sua emoção, senão você não vai sobreviver. Então, como que a gente resolveu os nossos problemas de saúde até hoje? Com movimento, a gente se movimentava muito mais. A gente ia para o trabalho a pé, a gente tinha trabalhos que se movimentavam mais, as mulheres lavavam mais roupa, arrumavam mais casa, porque não tinha tanto eletrodoméstico, as mulheres que ficavam em casa. Hoje em dia não é só a mulher que fica em casa. Estou dando um exemplo histórico aqui, tá, gente? Não levem para o conceito aí discriminatório de mulher e de homem. A gente se movimentava mais em relação a lazer, a gente não tinha tanto computador, tanto celular, tanta tecnologia. Então, o movimento corporal, ele resolve os nossos problemas. O movimento, nos colocar em movimento. Como a gente está se movimentando hoje muito menos, a gente está precisando olhar mais para as emoções. A gente está começando a entender que a minha emoção de raiva impacta o meu intestino, a minha emoção de ansiedade impacta o meu estômago, a minha musculatura, a minha hérnia de disco. A minha emoção de tristeza impacta o meu pulmão, impacta a minha cabeça. Isso já acontecia antes? Acontecia. Mas quando eu ia a pé para o trabalho, quando eu parava para lavar roupa, quando eu parava para arrumar casa, naturalmente os problemas iam se resolvendo. Mas se resolvia de forma inconsciente, a gente não sabia muito bem como que esses problemas se resolviam. Então as emoções hoje, como que é o nome dela? A Silvana perguntou se a ansiedade pode matar. Gente, as doenças emocionais atualmente, os cientistas nos trazem isso, que as doenças emocionais vão matar muito mais do que as físicas. E aí eu trago aqui a explicação da leitura biológica, que toda doença ela é emocional. Se você passou por um medo que ativou a sua tensão muscular, isso é emocional. Se você precisa ficar muitas horas na frente do computador sem parar alguns minutos para levantar, para pegar uma água, para se alongar, tem um motivo emocional por trás disso. Se você não consegue arrumar uma casa de forma parcelada, descansando de tempo em tempo, depois de arrumar a casa, você fazer algumas liberações miofasciais para aliviar as tensões,
Tem motivos emocionais por trás disso. E aí, quando a gente não consegue olhar para esses motivos emocionais, as tensões só vão aumentando. O seu intestino preso só continua cada vez mais preso. O seu problema pulmonar só aumenta cada vez mais o problema pulmonar. Porque eles precisam resolver o seu problema emocional. Mas aí a Silvana trouxe aqui, meu Deus, eu vou morrer. Silvana, aí a gente traz uma resposta da leitura biológica que eu acho fantástica. Sabe por que você tem ansiedade? A ansiedade é uma doença para garantir a sua sobrevivência. A depressão é uma doença para garantir a sobrevivência. O intestino preso é uma doença para garantir a sobrevivência. O câncer é uma doença para garantir a sobrevivência. Na visão da leitura biológica, gente, todas as doenças é uma forma do corpo ganhar tempo. Porque eu passei por um estresse em algum momento da minha vida, eu passei por um abuso, eu passei por uma crise financeira, eu passei por uma separação, me separaram dos meus pais, me separaram do meu marido, me separaram dos meus filhos. E eu não consegui lidar emocionalmente com isso. Eu não consegui resolver emocionalmente isso em mim. E aí eu tenho crises de ansiedade toda vez que eu me deparo com esse tema, né? Com essa situação, e eu me protejo. Aí essa ansiedade me protege de lidar com essa situação. Então a ansiedade, Silvana, na verdade, está te impedindo de fazer coisas que ainda são muito dolorosas para você. Como que você vai conseguir lidar com essa ansiedade? Olhando para essas emoções. Como é o caso de uma avaliação da leitura biológica. Eu sou terapeuta da leitura biológica. E posso te ajudar, através de sinais biológicos, a olhar para uma dessas causas, que são várias, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de uma aluna LCD, gente, que ela tem acesso ao curso, ela comprou o curso do método LCD, ela fez a avaliação da leitura biológica, e o que aconteceu? Ela tem conflitos emocionais intensos, como todos nós temos. E quando ela começou a olhar para essas emoções, ela percebeu uma dificuldade intensa de olhar para aquilo que dói, coisas que ela passou na infância dela. E depois de um tempo já de curso, eu entrei em contato com ela, perguntei como que estavam as coisas, e ela falou que estava muito difícil para ela olhar para aquilo que a gente conversou na avaliação da leitura biológica. Ela faz terapia, faz acompanhamento com o psicólogo. E eu falei assim pra ela, falei, tá tudo bem. A gente tem tempo pra tudo na nossa vida. E por que eu sabia que tava tudo bem? Ela começou a fazer as liberações miofasciais e não parou mais. Ela falou, eu tô conseguindo fazer as liberações miofasciais. Mas ela ainda não tá conseguindo olhar para as emoções de forma mais aprofundada. Ela já entendeu que existem causas emocionais para as dores e doenças dela. Ela não está conseguindo aprofundar para colocar mais coisas em prática no dia a dia dela, mas ela já olhou para uma coisa. Ela já percebeu a necessidade de aliviar as dores dela de forma natural, senão ela não tinha nem conseguido fazer as liberações, dar continuidade nas liberações. E tem muita gente que acha que isso é autossabotagem, gente. Não tem como ser autossabotagem porque ela continua a fazer as liberações. Tem muita gente que não consegue fazer as liberações por medo de ter dor. Ela não está dando conta agora de olhar para as emoções, mas o fato dela continuar com as liberações ajuda ela a diminuir os remédios. Diminuindo os remédios, você diminui consideravelmente a longo prazo os efeitos colaterais dos remédios. E com as liberações LCD, você está estimulando o seu corpo a se curar, a se tratar, a diminuir aquela ansiedade diária.
a diminuir aquela depressão diária, a fazer com que aqueles sentimentos não tomem tantas proporções. E aí, cada vez mais, ela vai estar mais pronta para olhar para essas emoções. Entender isso, gente, nos ajuda a entender que a gente não precisa resolver todos os nossos problemas de uma só vez. Na verdade, a gente não dá conta de resolver mais de um problema por vez. Isso foi uma das coisas que eu aprendi na leitura biológica que me ensinou muito. Porque eu venho de uma energia perfeccionista que me traz uma ideia de que eu tenho um problema para resolver, eu tenho que resolver ele rápido, logo. Se eu tenho coisas de casa para resolver, eu tenho que resolver tudo de uma vez. Se eu tenho um problema relacional com uma pessoa, eu tenho que resolver aquele problema e nunca mais ter aquele problema. E a gente não dá conta. O nosso corpo dá conta de resolver um problema por vez. E às vezes, gente, esse um problema que você está tentando resolver, emocional, ele demora, ele tem um tempo para ser resolvido. Porque você tem que olhar para muitas coisas que envolvem esse um problema. O meu perfeccionismo, por exemplo, eu tive que olhar para questões com a minha mãe, eu tive que olhar para questões com meu pai, eu tive que olhar para questões do meu lado profissional, eu tive que olhar para questões do meu excesso de querer estudar, de querer saber de tudo. É muita coisa para a gente olhar. Quando você entende isso, você vai vivendo um dia de cada vez. Eu consegui diminuir a minha ansiedade hoje, que ótimo, que maravilhoso. Eu consegui fazer liberação hoje, que ótimo. Eu não consegui fazer amanhã, eu não consegui fazer ontem, tá tudo bem. A gente festejar todas as conquistas, independente dos tamanhos que elas sejam. Porque é a cada pequena conquista, é a cada alívio de dor que eu tenho, que eu vou conseguir viver sem as dores crônicas. É isso que o método da LCD te ensina. Se você não olhar para as pequenas coisas, você não vai conseguir viver sem dores. Teve outro comentário aqui. A Giovana falou que estava seguindo os exercícios para fibromialgia bem direitinho que você estava ensinando. Melhorei bastante, mas relaxei e estou um lixo. Giovana, gente, vamos pro caso da Giovana. Olha só, a gente está falando hoje de uma forma diferente de olhar para a autossabotagem. Que eu falei lá no início, para quem não estava aqui desde o início, deixa eu tomar uma água aqui de novo. Toda vez que eu vou fazer um resumo, eu preciso tomar uma água. E aí eu vou fazer uma fala longa. Vamos lá. Para quem não estava aqui desde o início, eu estou explicando a relação das emoções com as dores físicas. Para a gente entender a relação das emoções com as dores físicas, é preciso estar bem claro para todo mundo que toda dor tem seu correspondente emocional. Todo sintoma físico tem uma causa emocional. Um sintoma de gripe, um sintoma de intestino preso, um sintoma de hérnia de disco, um sintoma de condromalácia tem uma causa emocional. Essa causa emocional, ela está relacionada com o nosso instinto de sobrevivência, que é garantir uma comida, quer garantir um trabalho, quer resolver os problemas com seu chefe para resolver o problema de trabalho, quer resolver os problemas com seu colega de trabalho para você não ficar sem aquele emprego e ter o seu alimento para garantir a sua comida, quer resolver os seus problemas de agressividade, de ansiedade para conseguir manter um relacionamento, para você conseguir ter um filho, porque a gente tem um instinto de sobrevivência de deixar descendentes, de ter filhos, quer resolver o seu problema relacional com o seu parceiro, a sua parceira, para que vocês consigam cuidar bem dos seus filhos, porque é um instinto de sobrevivência fazer os filhos crescerem e assim por diante. Os instintos de sobrevivência funcionam assim com as nossas emoções, para que a gente lide bem com a nossa ansiedade, que a gente lide bem com os nossos conflitos de separação, para que a gente lide bem com as nossas crises financeiras.
para a gente conseguir tanto os alimentos físicos quanto os alimentos emocionais. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente vai lidando com dores profundas. E nem sempre a gente dá conta de olhar para essas dores profundas. Como um instinto de sobrevivência, a gente volta a olhar para o problema da cadeira, a gente volta a olhar para o problema do computador, a gente volta a olhar para o problema da cama. Isso é uma forma do nosso instinto de sobrevivência nos proteger. Porque a gente ainda não dá conta de olhar para um abuso que a gente passou, a gente ainda não dá conta de olhar para uma fome que a gente passou, a gente ainda não dá conta de olhar para uma agressividade que os meus pais fizeram comigo. A gente não dá conta. Aí a gente fica com o olhar viciado, achando que a dor no pé é um sapato, que a dor na coluna foi um peso que você carregou, achando que as dores nos ombros é o computador, achando que a dor na coluna é porque você tem hérnia. Tem gente que tem hérnia e não tem dores, gente. Tem gente que trabalha com a mesa toda organizadinha, tudo alinhadinho e não tem dores. Quer dizer, e tem dores, né? Tem gente que arruma toda a mesa alinhadinha, a cadeira arrumadinha, o computador arrumadinho e tem dores. E aí quando a gente começa a olhar para as nossas emoções, a gente vai tendo pequenas conquistas. Então no caso da Giovana, ela começou a assistir aqui as lives, começou a fazer os exercícios para fibromialgia, estava indo super bem. Mas por algum motivo emocional, ela começou a deixar de fazer esses exercícios. Outras coisas, outros motivos de sobrevivência ficaram mais importantes do que o exercício. E aí ela falou assim: mas eu relaxei e estou um lixo. Giovana, você já tem consciência do exercício que você precisa fazer. Olha como a sensação dela de não estar conseguindo fazer fala muito mais alto do que ela lembrar que ela já sabe a solução. Do que ela lembrar que ela já conseguiu em algum momento. A gente foi ensinado, gente, a focar no problema. A focar no que está ruim. Porque isso garantiu a sobrevivência por muito tempo. Eu tenho que descobrir o problema para garantir uma comida. Eu tenho que descobrir o problema para proteger o meu filho. E aí a gente se apega muito aos problemas. Olhar para o lado bom, gente, olhar para as pequenas conquistas é um hábito que tem que ser criado diariamente. Hoje você vai esquecer 10 vezes, amanhã você vai esquecer 9. Aí depois de amanhã você vai esquecer 11 vezes. Na semana que vem você vai esquecer 8. E assim a gente vai observando as nossas emoções, porque saber que você tem a liberação LCD para aliviar suas dores, além do remédio, já é uma grande conquista. Mas eu sei que não é tão simples assim. Eu sei que não é todo dia que a gente está com paciência para olhar para as emoções. Que não é todo dia que eu quero aliviar minha dor com a liberação e deixar de fazer outras coisas. Não é todo dia que a gente lembra de fazer a liberação. Que a gente está afim de fazer o exercício físico. Isso é quando as nossas emoções estão desequilibradas, gente. E aí tá tudo bem tomar o remédio. Tá tudo bem ficar sem fazer exercício físico. Tá tudo bem. Quando a gente se permitir errar. É muito difícil a gente conseguir olhar para pequenas conquistas quando a gente não se permite errar. E se fosse seu filho, uma criança, tá ali tentando aprender, os primeiros dias da escola, as primeiras tarefas de matemática, e tá chorando porque não se permite errar, o que você vai virar pro seu filho e vai dizer? Filho, você tá aprendendo. Vai errar mesmo. E é isso que Deus faz com a gente quando nos dá um dia de cada vez. Deus tá falando pra gente assim: filho, você vai errar. Tá tudo bem, você tá aprendendo.
Tá vendo como tudo muda de cara, gente? A Silvana colocou aqui que sente muita dor de cabeça por conta da angústia. Sinto muita dor na coluna também. Silvana, você não me falou... A Giovana falou que já fez as liberações LCD. Silvana, você já fez as liberações LCD? Porque lembra do caso da aluna que eu coloquei aqui? Ela falou que ela estava com dificuldade de olhar para as emoções, mas ela já faz as liberações todos os dias. Tem dia que ela faz liberação 2 vezes no dia. Ao pegar esse hábito de fazer as liberações, você diminui consideravelmente o efeito colateral dos remédios e você vai estimulando o seu corpo a aliviar as tensões de forma natural. Aliviar a dor de cabeça, para você conseguir olhar para a ansiedade. Aliviar a dor na coluna, para você conseguir olhar para aquilo que você está sustentando. Então, o primeiro ponto para quem está em crises intensas de dores é conseguir aplicar no dia a dia técnicas naturais de alívio de dor. E eu ensino várias no método LCD. Se você não está conseguindo aplicar, me manda uma mensagem que eu vou te ajudar de alguma forma, pelo menos dar o primeiro passo para aplicar. E hoje tem tarefa para vocês fazerem aqui, da aula da leitura biológica. Gente, tá claro até aqui? A Silvana que colocou aqui nos comentários, a Giovana. Gente, ficou clara as explicações que eu passei até agora? Porque eu quero deixar um pouquinho mais claro para vocês as liberações. Deixa eu até pegar o material aqui para vocês entenderem. Ó, uma explicação mais técnicazinha aqui para vocês entenderem sobre as liberações. Porque a gente está falando de relação da emoção com as dores físicas. Mas como que a liberação pode me ajudar no meu emocional? Ó, antes da gente... A Thelma colocou aqui. Tamires, com a liberação já tem 40 dias que não tomo remédios, mas tem 2 semanas que tive problemas emocionais e as dores vieram muito forte. Tudo que está falando está acontecendo comigo. Pois é, gente. Deixa eu tirar um print aqui da... Ai, acho que não pegou, peraí. Gente, olha o relato da Thelma, antes de eu passar a explicação da liberação e a gente já tem que começar a caminhar para o final. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloquem aqui para dar tempo de eu tirar essa dúvida com vocês, tá? A Thelma falou assim, Tamires, com a liberação já tem 40 dias que não tomo remédios, ou seja, o corpo dela está sendo estimulado a tratar as dores, a tratar os problemas de forma natural. Está sendo estimulado a tratar de forma natural. Só que aí veio crises emocionais e as dores vieram forte. Olha só, vieram crises emocionais e as dores vieram forte. Essas dores que vieram forte, gente, é o que a gente chama de dor aguda. O que ela vai fazer com essas dores agudas? Aliviar de forma natural. Mas não é só a liberação que alivia dores. Porque todas as dores têm uma causa emocional. Se a Thelma não entender que emoções, o que contexto da vida dela fez essas dores ativarem, vai ficar mais difícil dela saber o que fazer no dia a dia. Por isso eu ensino no método LCD vocês a identificarem as causas emocionais. É um problema no trabalho? É uma mudança de direção? É alguma coisa que eu estou sustentando? É alguma coisa que eu estou abaixando a cabeça? É alguma coisa que eu estou tentando prender nos meus braços e não quero soltar? É importante vocês identificarem isso, para que além da liberação miofascial do método LCD, que eu chamo de liberação LCD, além disso, você continue fazendo essa mudança de direção, você continue levantando a sua cabeça, você pare de carregar aquilo que você estava carregando sem querer, porque aí você vai se movimentar para fazer uma coisa que você gosta, isso também alivia dores. Você vai fazer meditação para observar internamente o que é que está te incomodando.
Você vai escrever sobre as suas emoções, porque às vezes você não quer conversar com outra pessoa, mas escrever você coloca pra fora. São várias técnicas de alívio de dor. Então, nessa crise aguda de dor que a Thelma está tendo por conflitos emocionais, quanto mais ela brigar com os conflitos emocionais dela, ela pode fazer liberação, que a dor vai continuar ali. Existe uma chance muito grande da dor continuar ali. Ela está numa crise. Quando ela sair dessa crise, as liberações até podem ajudar um pouco mais. Quanto mais ela conseguir olhar para essas emoções e tomar as decisões que ela precisa tomar, de deixar para trás o que ela precisa deixar, de fazer a mudança que ela precisa mudar, de levantar a cabeça para aquele problema que ela está com medo de enfrentar, quanto mais ela conseguir olhar para isso, mais ela vai conseguir viver sem dores. Ela já estava vivendo sem dores há 40 dias. Olha só. Há 40 dias. Então as liberações, elas vão agir na emoção de que forma? Você vai pressionar o objeto no seu corpo, que vai puxar o sangue, trazendo os nutrientes necessários para aliviar aquela dor e aquela tensão. Quando você movimenta esse sangue no seu corpo, o seu pulmão respira melhor. Eu segurei aqui porque o pulmão faz respiração, né? O pulmão faz troca gasosa. As suas células respiram melhor, o seu intestino respira melhor, as suas articulações vão funcionar melhor. Então você vai fazer todas as atividades de uma forma melhor. Você não vai ter tanto medo de resolver os seus problemas. Você não vai ter tanto cansaço para trabalhar. Você vai ter mais prazer para fazer as atividades. Emocionalmente, você vai viver melhor no seu dia a dia, com o auxílio das liberações. Porque quando você não consegue desfazer os nós da sua musculatura, então pensa que a sua musculatura está aqui. Então, liberação miofacial, mio é de músculo, fáscia é o tecido conjuntivo. Vai formando nós. Quando você só alonga, só faz exercício de força, você só aperta esse nó. A liberação do facial vai ajudar a desfazer esse nó. Certo? Ficou clara a explicação aqui com relação à liberação? Gente, deixa eu ler um comentário aqui da... Eu coloquei o celular do lado de cá e hoje eu vi que não ficou bom. Porque eu não consigo ler o comentário da pessoa aqui. Deixa eu só trocar o lado aqui, gente, pra vocês verem. Ah, ficou sem som a live aqui nas outras plataformas, depois eu vou ter que arrumar. Ficou claro, então, pra vocês, gente? Não sei porque ficou sem som, mas vou ter que arrumar depois. Ficou claro? A explicação da liberação. Giovana falou que ficou claro. Silvana, expliquei agora a liberação, entendeu? Como que eu faço para não sentir ansiedade? Ah, vou terminar a live com essa explicação aqui para Silvana. A Silvana tem crise de ansiedade quando começa a arrumar a casa. Olha que interessante, gente. Tem crise de ansiedade quando começa a arrumar a casa. Provavelmente a Silvana passou por algum conflito emocional com a mãe, com o pai, com a tia, com a avó, com alguém nesse contexto doméstico. E aí ela tem crise de ansiedade toda vez que ela vai arrumar a casa. Provavelmente ela foi criticada, ela passou por alguma agressão física ou verbal, de ter feito alguma coisa errada, que alguém considerava como errada, né? Passou por problemas desse tipo. E aí, isso criou nela uma memória de proteção e ela tem crise de ansiedade quando vai arrumar casa. Gente, a pergunta da Silvana é muito boa porque a maioria de nós segue esse caminho, tá? Como que eu faço para não sentir mais dor? Como que eu faço para não ter ansiedade? Como que eu faço para não ter tristeza? Todas as nossas emoções, gente, servem para alguma coisa na nossa vida. A dor também serve para alguma coisa na nossa vida. Não é acabando com a dor que você vai resolver os seus problemas. É olhando para suas emoções. Não é querendo acabar com a ansiedade e com a tristeza que você vai fazer com que você não tenha mais ansiedade e tristeza, porque isso é impossível. São emoções que fazem parte do dia a dia do ser humano, para garantir a sobrevivência do ser humano.
A ansiedade nos protege de perigos. A ansiedade nos faz nos preparar bem para um trabalho, para uma apresentação. Pensem bem na ansiedade de uma mãe que vai ter um bebê. Olha que ansiedade maravilhosa. A ansiedade descontrolada, ela é ruim. Pensa na sua ansiedade quando seu aniversário está chegando. Vou fazer uma festa de aniversário. Entendem? Então a gente saber lidar com essas emoções é que é o X da questão e o que eu ensino aqui no método LCD. Você olhar para as emoções, para você viver sem as dores crônicas. Você só vai conseguir viver sem as dores crônicas quando você souber o que fazer com a tristeza quando ela aparecer. Quando você souber o que fazer com a ansiedade quando ela aparecer. Quando você souber o que fazer com a dor quando ela aparecer. E só tomar remédio não vai resolver o problema, porque o remédio ele remedia, ele corta o sinal do que causou a dor. Você precisa olhar para o que causou a dor, além de utilizar as técnicas naturais de aliviar. Silvana, você ouviu a explicação da liberação? Ficou claro para você? Gente, a liberação LCD você pode utilizar com qualquer objeto que você tem em casa. No lugar do rolo de liberação, você pode fazer com um cano de PVC, aqui dentro tem um cano de PVC, com garrafa de água, ó, eu já fiz live com essa garrafa de água aqui para vocês verem, com batata doce, com mandioca. No lugar do objeto redondo, você pode utilizar cebola, limão. Para quem não sabe fazer nada, não sabe, precisa começar do zero, me manda uma mensagem que eu explico para vocês como que começa. Tem vídeo no YouTube, tem vídeo no Facebook, tem vídeo no Instagram, para vocês verem que é possível viver sem as dores crônicas. Qual que é a tarefa que eu quero passar para vocês hoje? A tarefa mais simplesinha, e lembrando que quem faz tarefa e manda pra mim, porque eu não tenho como, eu não tenho bola de cristal, gente, eu não tenho como saber se vocês fizeram ou não a tarefa, se vocês não me contarem. A tarefa de hoje, vocês vão fazer um resumo dessa aula de hoje. Quem não pegou desde o início, volta, assiste desde o início, para vocês pegarem toda a explicação, faz um resumo e me manda. Pode postar no seu stories e me marcar, pode me mandar no direct, pode postar no seu Facebook e me marcar, pode postar no Messenger e me marcar, tá bom? Aí eu vou saber que vocês fizeram a tarefa e com o resumo eu vou conseguir perceber aonde que está a sua dificuldade de olhar para as emoções. Porque olhar para o físico, gente, a gente já tá careca de saber. Você tá careca de saber como que troca uma cadeira. Você vai lá na loja e troca. Você tá careca de saber como troca um colchão, como que troca um tênis. Você vai lá e troca. Tá? Você tá careca de saber como que você vai fazer exercício. Você vai buscar uma academia. Você vai buscar um personal trainer. Agora, olhar para as emoções, ninguém ensinou a gente. E fazer as liberações LCD também. Muita gente não conhece. Manda aqui a mensagem que eu te ajudo. Aliviar as dores de forma natural. Para você viver sem as dores crônicas. Combinado? Então a tarefa de hoje é você fazer esse resumo e postar. Fazer esse resumo e compartilhar comigo para eu poder te ajudar. E quem faz as tarefas ganha presente. Então essa foi a live de hoje. Adorei a participação de vocês. Meninas, obrigada. Silvana, com relação à ansiedade, me manda uma mensagem. Quero te ajudar. Quem mais que deixou aqui? Da fibromialgia. Gente, eu sou péssima para gravar nome, mas eu estou melhorando. A Thelma, sempre converso com a Thelma. A Thelma já ganhou o presentinho nosso, né? Já ganhou a mentoria aí. A Giovana, Silvana e Giovana. Giovana também me manda mensagem. Quero ajudar vocês aí, viu, gente? Então é isso. Obrigada pela participação de todo mundo. Uma boa semana para vocês e um bom feriado. Temos mais feriados essa semana, né? Tchau, tchau.